Aula 14. Conteúdo: sequências. Habilidade: resolver problemas que envolvam sequências. Descritor 21. Resolver problemas que envolvam progressões aritméticas ou geométricas. Olá, seja bem-vindo então a mais uma aula de matemática. Hoje, como vocês viram aí, nós vamos ver aqui um estudo sobre sequências, progressões. Na verdade, essa aula de hoje vai introduzir o nosso próximo tema, que são as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Só que hoje nós veremos aqui sequências dos mais variados tipos. Então vocês vão me ajudar aqui a determinar, a verificar os padrões de determinadas sequências. Então nós vamos aqui trabalhar um pouco o nosso raciocínio lógico para determinar, então, analisar os padrões das sequências. Então, sem perder muito tempo, vamos ver então a nossa primeira cartela. Descubra o padrão ou regularidade nas sequências a seguir. Vocês estão vendo aí então três quesitos. Vocês podem analisar rapidamente aí a letra A, letra B, letra C. Enquanto eu estou falando aqui, você pode analisar rapidamente, tentando então determinar qual vai ser os próximos elementos dessa sequência. Na letra A, por exemplo, nós temos um padrão. Se você observar bem, do 3 para o 8, do 8 para o 13, para o 13 para o 18, do 23 para o 28, nós temos um padrão que os bons observadores devem ter percebido que o próximo elemento, na verdade, é uma soma. Se você então pegar o elemento anterior, somar 5, você vai ter então o seu elemento sucessor. Ó. 8, vou somar 5, eu terei então 13. 13, quando eu somar 5, eu vou ter então 18. E assim sucessivamente. Somando sempre 5, nós vamos compor então a nossa sequência. Então depois aqui do 28, por exemplo, nós podemos determinar os próximos elementos. Se eu pegar então 25 mais 8, o meu próximo elemento será então o 33. 33 somando mais 5, 38. E 38 somando mais 5, nós teremos 43. E essa sequência vai continuar sempre dessa forma. Coloquei aí 3 elementos, só para a gente ter uma ideia do padrão que nós vamos seguir nessa primeira aí da letra A. Então, se nós continuarmos aí analisando as sequências, no caso aí da letra B e da letra C, nós vamos observar que não é difícil determinar então o padrão dessas sequências. Vamos analisar agora a letra B. Na letra B, nós começamos aqui com 31. Você já pode perceber que o próximo valor, o sucessor, ele tem que ser um valor menor. Na letra A, era um valor maior. Então vamos analisar, de 31 para 27, nós temos uma diferença aqui, ó, ou seja, uma subtração por 4. Do 27 para o 23, a mesma coisa. 27 menos 4, nós temos 23. E assim nós podemos seguir. 23 menos 4, nós vamos ter 19. 19 menos 4, nós teremos então 15. Se nós desejarmos aqui obter os próximos elementos, basta subtrair então 4. 15 menos 4, nós vamos ter 11. 11 menos 4, nós vamos ter 7. 7 menos 4, nós vamos ter 3. E essa sequência vai continuar, ok? Então, alguns exemplos de sequência que nós podemos obter facilmente o seu padrão, né? Vamos determinar aqui quais são os próximos elementos a partir de uma análise do padrão que se segue. Vamos analisar então a letra C, ele é um pouquinho diferente. Vamos verificar a letra C. A letra C começa então a nossa sequência com 1, 1 e 1. Depois nós temos o 3. Depois do 3 nós temos o 5. Depois do 5 nós temos o 9. E do 9 nós temos o 17. Então esse aqui precisa de uma análise um pouquinho maior do que está acontecendo nessa sequência. Para aqueles que já observaram, o nosso próximo elemento, na verdade, ele é uma soma. Ele é a soma dos 3 anteriores. Então se eu somar aqui, ó, 1 mais 1 mais 1, eu tenho então meu elemento que é o 3. Então para compor o 5, na verdade eu somei os 3 anteriores a ele. Para compor o 5 eu tive que somar então este 1
com este 1 e somei também o 3. 1 mais 1 mais 3, compus então o meu próximo elemento, que é o 5. Em consequência disso, o 9 foi composto então da mesma maneira. Foi pego aí os 3 anteriores, no caso o 1, o 3 e o 5. 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. Então é dessa forma que nós vamos compor esta sequência. E aí, para nós continuarmos, por exemplo, com o 17, nós vamos então somar os 3 anteriores. Os 3 que antecedem o 17 são o 3, o 5 e o 9. Então, somando aí 3 mais 5, que dá 8. 8 mais 9, 17. Então, como é que a gente vai determinar os próximos valores? Então, depois do 17, fica fácil agora determinar quem vai ser o elemento sucessor do 17. Eu tenho que somar, então, os anteriores, ou seja, o 5, o 9 e o 17. 5 mais 9 nós vamos ter 14, e 14 mais 17 nós vamos ter, então, 31. Depois do 31, vocês conseguem me ajudar, então, a determinar quem vai ser o nosso próximo valor, o nosso sucessor do 31? Para determinar, então, o 31, eu tenho que somar os 3, aliás, o sucessor do 31, eu tenho que somar, então, os 3 valores anteriores. No caso, vai ser a soma do 9, a soma do 17 e a soma do próprio 31, já que ele vai anteceder o nosso próximo valor, não é? Então, 9 mais 17, nós vamos ter 26, e 26 somado com 31, nós teremos, então, 57. Perceba que é um pouquinho mais elaborado, é uma quantia um pouquinho maior. E para determinar, então, o sucessor do 57, eu tenho que fazer a soma do 17, do 31 e do próprio 57. Fazendo, então, a soma dos 3 anteriores, nós vamos, então, ter o valor 105. E dessa forma, nós podemos continuar os nossos valores da sequência, ok? Vamos, então, para a nossa segunda atividade. Vejam aí mais uma sequência. Vamos fazer aqui a leitura. Observe as figuras abaixo, formadas por palitos. Responda. Na letra A, nós vamos responder então, quantos palitos são necessários para formar 20 triângulos? Na letra B, quantos palitos são necessários para formar 77 triângulos? Então nós vamos aqui, nós vamos analisar então essa sequência de triângulos formados por palitos. Nós vamos aqui estabelecer uma relação entre eles. Nós vamos verificar qual a quantidade de palitos para formar um triângulo, a quantidade de palitos para formar 2 triângulos e a quantidade de palitos para formar 3 triângulos, e assim sucessivamente construir então uma equação para determinar então a quantidade de palitos a quantidade de triângulos através da quantidade de palitos. Então vamos analisar a nossa imagem. Nós temos então, na primeira formação, um triângulo. Você sabe que triângulo tem 3 lados, então para compor esse primeiro triângulo, nós temos aí 3 palitos. Vamos construir aqui uma tabela ao lado para nos servir de referência. Eu vou então relacionar aqui palitos, tá? E triângulos. Vamos fazer aqui uma tabela. Para formar então um triângulo, na primeira figura eu tenho então a composição de 3 palitos, que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Para formar esse primeiro triângulo, nós temos então 3 palitos. Para formar 2 triângulos, exatamente como nós temos na figura do meio, para formar 2 triângulos, nós temos aqui, ó, 1 palito, 2 palitos, 3, 4 e 5 palitos. Então vamos escrever isso. Para compor 2 triângulos, nós precisamos de 5 palitos. Para compor 3 triângulos, olha quantos palitos nós temos que juntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, para formar 3 triângulos, nós precisamos de 7 palitos. Vocês podem perceber que nós temos um padrão na quantidade de triângulos e na quantidade de palitos. Então, a gente consegue deduzir os próximos triângulos. Por exemplo, se eu quiser determinar aqui quantos palitos eu vou ter para uma formação de 4 triângulos, ora, o primeiro foi 3, o segundo foi 5, o terceiro foi 7, é óbvio que para 4 eu terei então 9
4 triângulos eu vou formar então com 9 palitos. E assim sucessivamente. Nós podemos perceber, que eu posso inclusive formar aqui uma equação com isso. Ou seja, a quantidade de palitos que eu vou precisar para formar um triângulo, se vocês observarem bem a relação aqui, ó, dos nossos valores, nada mais é do que pegar o dobro da quantidade de triângulos e somar com 1. Tá aqui, ó. Essa é a nossa expressão, é a lei que vai determinar aqui para quantos triângulos eu desejar a formação de quantos palitos eu vou precisar. Então, olha só, eu vou pegar aqui a quantidade de triângulos que eu quero. No caso, se eu quiser 1, eu vou multiplicar por 2 e depois eu somo com 1. Eu tenho a quantidade de palitos. Olha só, se eu dobrar então 2 vezes 1 com mais 1, 3. Para 2 triângulos, eu dobro essa quantidade, 2 vezes 2 vai dar 4, somado com 1 eu obtenho então 5. E assim sucessivamente. Olha só aqui para 3. Para 3 triângulos, eu pego esse 3, multiplico com 2, eu dobro a quantidade, né? 2 vezes 3 vai dar 6, somo com 1, vai dar 7. Isso vai servir para qualquer quantidade, ok? Para qualquer quantidade, então, eu posso utilizar essa expressão. Agora sim, vamos responder, então, as nossas duas perguntas. A letra A. Quantos palitos são necessários para formar 20 triângulos? Vamos responder aqui embaixo a letra A. Para 20 triângulos, vamos utilizar aqui a nossa expressão, ó. 2 vezes a quantidade de triângulos, mais 1. Se eu quero 20 triângulos, então vai ser 2 vezes 20, mais 1. A quantidade de palitos vai ser, então, ó, 20 vezes 2, 40, somado com 1, eu vou ter, então, para formar 20 triângulos, eu vou precisar de 41 palitos. É dessa forma, então, que nós vamos determinar qualquer quantidade de triângulos, quantos palitos serão necessários. Vamos responder a letra B. Na letra B, se deseja saber quantos palitos são necessários para formar 77 triângulos. Então, utilizando aqui novamente a nossa expressão, ó, 2 vezes a quantidade de triângulos, mais 1. A quantidade de triângulos na letra B é de 77. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 77, que vai dar 154, somado, então, com 1, a quantidade de palitos para formar 77 triângulos são 155, ok? Então, é dessa forma que nós vamos determinar a quantidade de palitos para a quantidade de triângulos que se pede. Nós temos mais uma questão, veja comigo então, uma questão da nossa Olimpíada Brasileira de Matemática. Na sequência 9, 16, 13, 10 e 7, cada termo a partir do segundo é a soma de 7, com algarismos das unidades do termo anterior. Essa questão aí da OBMEP é de 2009. Olha só a pergunta. Qual é o... Eu nem sei fazer a leitura desse número. Ó, 2009... O 2009, termo da sequência. Então, nós temos aí a letra A, 9, letra B, 10, letra C, 11, letra D, 13, letra E, 15. Como é que a gente vai determinar, então, qual vai ser esse 2009 aí, qual vai ser a ordem, né, que ele vai aparecer, qual vai ser o valor que vai estar nessa ordem depois que nós analisarmos o padrão desta sequência. Então, vamos escrever essa sequência com mais alguns elementos. Nós temos aí só os elementos iniciais, né? 9, 16, 13, 10 e 7. E ele já dá a dica aí como é que nós vamos obter os próximos valores. Ó. Cada termo a seguir, a partir do segundo, nada mais é do que a soma de 7 com os algarismos das unidades do termo anterior. Ou seja, eu comecei com 9, eu somei 7, 9 mais 7 dá 16. 16, eu vou pegar somente o nosso valor ali da casa das unidades, eu vou esquecer os das dezenas, no caso eu esqueço 1, fico apenas com o 6, eu vou somar então
7 a esse 6. 7 mais 6, nós teremos então o próximo termo, que é 13. Vamos para o nosso quadro digital escrever então o restante dessa sequência. Vamos lá, então a nossa sequência começou com 9, depois 16, depois nós temos 13. Olha só como é a nossa regra aqui. Eu vou esquecer o termo da dezena, eu vou pegar apenas a casa aqui das unidades e somar 7 com ele. 7 mais 3, 10. Esse já é o meu próximo termo. Eu esqueço o meu algarismo das dezenas, fico somente com das unidades. Novamente, o meu algarismo aqui nas unidades é o 0. Vou somar 7. Somei 7, eu tenho então o próximo termo 7. Agora o nosso próximo termo, eu só tenho aí o 7. 7 mais 7 vai dar 14. Agora sim, quando eu somo então o meu termo da casa das unidades, 4, vou somar com 7, 4 mais 7 vai dar 11, e 11 já é meu próximo termo. Novamente, vou pegar somente a casa aqui das unidades, vou somar 7, 1 mais 7, 8. E então eu vou formando a minha sequência. 8 somado com 7 eu terei 15. Aí novamente eu vou pegar somente a casa das unidades e somar 7. 5 mais 7 eu terei então 12. E aí depois do 12, olha o que vai acontecer agora. Quando eu somar novamente somente o valor aqui da unidade com 7, 2 mais 7 eu terei então 9. Vou até trocar a cor aqui, ó. 9. Repare que 9 já é o início aqui da minha sequência. Então se eu continuar fazendo aí a soma com 7, eu vou obter novamente este padrão. 9, 16, 13, 10 novamente. Então olha só, o que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui no caso 10 termos que eles vão se repetir. Esse é um padrão que vai se repetir infinitamente. Então a cada 10 termos nós temos exatamente a mesma sequência de números. Então eu posso fazer a seguinte análise. Para achar então esse termo aqui, ó, 2009, eu tenho que fazer uma simples divisão. Vamos fazer então a divisão de 2009 por 10, já que essa sequência se repete a cada 10 termos. Quando eu dividir então 2009 por 10, dividindo aqui então 2009 por 10, nós vamos ter então 20 dividido por 10, que vai dar 2, vai dar 20, resto 0. Quando eu baixar o 0, eu vou acrescentar mais um 0. E para baixar o 9, eu também acrescento mais um 0. Olha só o meu resto, ó. Quando eu divido 2009 por 10, o meu resto fica sendo 9. Ou seja, quando eu chegar aqui no 2009, ó, o que vai acontecer? Esses 10 termos vão se repetir por 200 vezes, e aí eu vou contar mais 9 casas, ou seja, mais 9 termos. Então vem aqui, ó, um termo, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo, oitavo, nono termo. É exatamente aqui que nós vamos ter o nosso 2009. Esse termo é exatamente o nosso valor 15. Então a resposta correta aqui, ó, letra E. Este é o nosso valor 15 que vai ser determinado, então, depois de nós analisarmos este padrão, ok? Mais uma questão da OBMEP, agora o banco de questões de 2013. Um número natural é chamado de quadrado se pode ser escrito como produto de dois números iguais. Por exemplo, 9 é um quadrado porque 9 nada mais é do que 3 vezes 3. Os primeiros quadrados são 1, 4, 9, 16. Aí eu vou pedir para vocês realizarem uma pequena correção. Não é 23, tá? O nosso próximo valor, na verdade, é 25. Vamos fazer essa correção agora. Então vamos apagar aqui o 23, tá? Ele não é um quadrado. 16 é quadrado porque ele é o resultado de 4 vezes 4.
E o nosso próximo valor ele vai ser então o 25 e não o 23, tá? Faço essa correção aí. 25 porque ele é um produto de 5 por 5. 5 vezes 5 vai dar 25, ok? Então, o número natural é chamado de cubo se pode ser escrito como um produto de 3 números iguais. Acompanhe comigo. Por exemplo, 8 é um cubo porque 8 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2. Os primeiros cubos são 1, 8, 27, né, que é 3 vezes 3 vezes 3, 64, que é 4 vezes 4 vezes 4, 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. Em um certo dia, os números quadrados e cubos decidiram entrar em greve. Foi assim que os demais números naturais tiveram que assumir novas posições. Então, olha só, quem vai ser o primeiro aí da sequência? O 2, o segundo vai ser o 3, o terceiro vai ser o 5, o quarto da posição vai ser 6. Por que essa sequência nova? Porque nós retiramos aí todos aqueles que são resultados de quadrados e todos aqueles que são resultados de cubo, né? Então, retirado esses, nós temos então uma nova posição, uma nova disposição dos nossos valores. Olha aí, o 6 é o que está na quarta posição, o 7 é o da quinta posição, o 10 já é o da sexta posição e o 11 é da sétima posição. Então, a nossa pergunta aí, qual é o número que ficou na 12ª posição desta sequência que vocês estão vendo aí, quando nós retiramos os quadrados e os cubos? Vamos deixar então um tempinho para vocês pensarem um pouquinho, analisarem e daqui a pouco a gente confere na nossa interatividade. Até mais! Então vamos primeiro anotar essa sequência que nós temos aí dos quadrados. Os nossos valores começam então com 1, 4, 9, 16, 25 e por aí vai, né? Vamos ver a nossa próxima sequência, que são dos nossos valores, que são cubos. 1, 8, 27, 64, 125. Então vamos escrever essa sequência dos quadrados e dos cubos. Vamos ver se assim a gente consegue assimilar melhor. Então, a nossa sequência juntando aí os quadrados e os que são cubos, vai ficar assim, ó. 1, 4, 8, 9, 16, 25, 27 e vou ficar por aqui porque já é o suficiente. Então, nosso problema disse que os números quadrados e cubos ficaram em greve. Vamos colocar a nossa sequência de números, os naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Vamos até o 17. Agora eu vou riscar todos aqueles que entraram em greve, ou seja, aqueles que são quadrados e aqueles que são cubos. Então a nossa sequência, ó, que é justamente os nossos valores que estão alinhados aqui, ó, são aqueles que são quadrados e cubos, nós vamos riscá-los então, porque eles entraram em greve. Vou riscar então o 1, vou riscar o 4, vou riscar o 8, vou riscar o 9, vou riscar também o 16. Já que eles entraram em greve, nós temos uma nova posição, que é justamente o que nós vimos aqui na nossa cartela. Então o primeiro valor, ó, vai ser o 2, o segundo vai ser o 3, o terceiro já vai ser o 5, o quarto já vai ser o 6, o quinto vai ser o 7, o sexto da posição já vai ser o 10, sétimo vai ser 11, oitavo 12, nono 13, décimo 14, décimo primeiro 15 e 12º, exatamente como disse os nossos alunos, como disseram os nossos alunos, o que está na 12ª posição é o valor 17. Então, parabéns a todos os nossos alunos
que conseguiram determinar então o padrão e também conseguiram determinar aí os nossos valores depois que os nossos valores quadrados e cubos entraram em greve. Então foi essa nosso tema de hoje. Nas próximas aulas nós vamos estudar as progressões aritmética e geométrica. Conto que estão com a participação de vocês. Até mais, a gente se vê então numa próxima.